Vamos abrir lá em Atos, capítulo 1. No estudo da semana passada, nós começamos uma nova série de estudos, tentando responder a pergunta: qual é a missão da igreja? E nós vimos que a missão da igreja ela é destacada pelo próprio Senhor Jesus, que existe algo a nós fazermos, e nós vamos ver daqui a pouco. E o texto que nós vamos ler agora é um texto que é retratado outras vezes na palavra de Deus. Talvez os dois mais conhecidos é o texto de Mateus, capítulo 28, e Marcos, capítulo 16, que é a grande comissão. Mas o texto de Atos também retrata o momento antes do Senhor subir aos céus, voltar ao Pai, e aquilo que ele deixou como missão para a igreja. Então nós vamos ler Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Irmãos, esse texto ele nos apresenta algumas questões que devem ser muito vivas na vida da igreja e muito vivas em nós. Não deve ser algo vivo na vida da igreja enquanto instituição, mas da igreja enquanto corpo de Cristo. Primeiro, que esse texto demonstra que os discípulos eles tinham um interesse na concretização de todas as coisas. Eles tinham um interesse no ministério de Jesus como um todo, em completar aquilo que Jesus veio fazer. Olha bem, Jesus está para voltar ao Pai e eles estão perguntando se esse é o tempo, é agora, se chegou o momento do reino de Deus ser restaurado. É claro que eles ainda tinham não um entendimento 100% esclarecido a questão do reino de Deus em relação a Israel, mas eles tinham essa expectativa de ver o reino completado, o trabalho de Cristo completo. Também nós vemos nesse texto que eles tinham algo a fazer. Eles tinham algo a fazer, que era testemunhar do Senhor Jesus em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode parecer que as palavras de Jesus não têm nada a ver com a pergunta deles, porque eles falam assim: Senhor, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino? E aí Jesus diz assim: não vos compete saber tempos ou épocas, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Pode parecer que Jesus disse ali o assunto e mudou de assunto, mas uma coisa está totalmente ligada com a outra. A vinda do reino é algo, inclusive, que nós veremos no domingo na escola dominical. A vinda do reino, ela está interligada necessariamente com o testemunho de quem Cristo é, por causa daquilo que o reino é. Então, aguardar o reino, ou trabalhar para a vinda do reino, ou pelo menos a sua completude, significa testemunhar de Cristo. E uma terceira coisa que esse texto ensina, que Jesus ensinou aos discípulos, é que essa missão que foi dada a eles, ela tinha um tempo determinado. Ela não era uma missão sem fim, mas ela tinha um tempo e esse tempo viria.
porque aqui não é necessariamente Jesus que fala, mas depois que ele sobe aos céus, os anjos descem e dizem, olha, da mesma maneira que ele está subindo, ou seja, de maneira gloriosa, ele voltará, ele virá, né? Assim como ele vai para as alturas, ele também, aqui no versículo 11, né, ele vai voltar. Então, irmãos, enquanto igreja, nós temos algo a fazer, nós temos uma missão. Essa missão faz parte da vinda do reino de Deus. Essa missão que ele deu à igreja não é um passatempo só enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo, a segunda vinda, mas ela está interligada com a segunda vinda de Cristo. Ela tem uma relação necessária com a segunda vinda de Cristo. E ela tem uma relação com o reino de Deus também, essa nossa missão. Agora, a questão é, justamente do nosso estudo, entender qual é essa missão. A nossa questão justamente é entender o que Deus nos dá para fazermos até que Ele volte e por quê. O que temos que fazer e por quê. Então, quando nós pensamos na missão da igreja, nós estamos tentando decifrar o que é que nós temos que fazer. Esse é o tema do nosso estudo e hoje nós vamos fazer a segunda parte do estudo. E hoje eu li esse texto da missão da Grande Comissão de maneira introdutória, mas hoje nós vamos ver o que Jesus não nos manda fazer. Porque Ele nos manda fazer algo, e nós veremos os textos da Grande Comissão de maneira mais detida no próximo estudo. Esses textos nos mostram que Jesus nos manda fazer algo, mas existe algo que Ele não nos manda fazer. Não é que é proibido fazer, não é que é pecado fazer, mas que não faz parte da missão da igreja. E o que nós vamos ver hoje é isso, é o que Jesus não nos envia a fazer. Então esse é o segundo estudo da série, tentando entender a missão da igreja. No estudo passado nós vimos principalmente, foi um estudo mais introdutório, mas nós vimos principalmente a diferença entre dever da igreja e oportunidade para a igreja. Nós vimos um pouco mais detidamente essa diferença daquilo que a igreja deve fazer e daquilo que a igreja pode eventualmente fazer. E o estudo de hoje nós vamos tentar entender o que não é a nossa missão, o que nós não temos a obrigação de fazer, ou o que não é o plano de Deus para a igreja, no sentido de ser a nossa missão primária. Então hoje nós vamos ver o que não é o dever primário da igreja. Nós já vimos na semana passada que nem tudo que a igreja faz é missão da igreja. Mais uma vez, não é que é necessariamente pecaminoso, errado, desagrada a Deus, nada disso. Mas nem tudo que a igreja faz é a missão da igreja. Então, por exemplo, se a igreja ela tem alguma obra social, alguma obra de caridade, alguma obra, tem um hospital, tem uma escola, tem, não sei, tem uma clínica de recuperação, são coisas excelentes, são coisas ótimas. Mas, se Deus não nos mandou com a missão de fazer isso, especificamente, isso não faz parte da missão da igreja. É o que nós vimos na semana passada, a diferença de dever e oportunidade. Então existem coisas que a igreja faz, mas que não é a sua missão dada por Jesus. E pode parecer estranho isso, pode parecer denegrir uma obra social, uma obra de caridade, mas a intenção não é essa. É bom que seja feito, é excelente quando é feito. Mas o problema é que se nós entendermos essas coisas como missão da igreja, nós vamos entender que a igreja é obrigada a fazer essas coisas. Aí a grande diferença. Se nós entendermos que abrir asilo é a missão da igreja, então toda a igreja precisa abrir um asilo. Se nós entendermos que abrir uma escola é missão da igreja, toda a igreja tem que ter uma escola, porque a missão nós não podemos fugir dela. Então, missão não é tudo que a igreja faz. Missão é tudo que a igreja foi enviada para fazer. Nós falamos isso também na semana passada. Aquilo que a igreja foi enviada a fazer, ela não tem a opção de não fazer.
ela não pode abrir mão. E a partir da próxima semana, nós vamos ver textos de maneira bem detida o que é essa missão da igreja. E a igreja, ela pode fazer coisas que não são a sua obrigação, e ela pode se envolver nessas coisas a ponto de deixar a sua obrigação de lado. O problema está aqui. O problema está em deixar de lado aquilo que é a missão da igreja e gastar tempo e energia e gastar a vida da igreja em coisas que nós não temos a obrigação ou o dever primário de fazer. A missão da igreja está muito bem exposta nos textos da Grande Comissão, como esse aqui que nós lemos. No entanto, esses textos são importantes, mas nós veremos primeiro outros textos que nos dizem o que não é necessariamente a missão da igreja. E parece estranho usar texto bíblico para dizer o que não é a missão da igreja. Mas é porque são textos que normalmente são mal interpretados para dizer que a igreja deve fazer isso ou aquilo. Então nós vamos pegar 3 textos e nós vamos observar esses textos, aquilo que se diz a respeito deles na missão da igreja, mas por que eles não refletem de fato a missão da igreja. O primeiro texto, irmãos, que eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, é Gênesis, capítulo 12. Muitíssimo conhecido o texto, talvez não pelo capítulo e pelos versículos, mas a história é muito conhecida. Gênesis, capítulo 12, é o texto em que Deus chama Abraão, Deus manda Abraão sair da terra dele, e Deus faz ali uma aliança com Abraão que vai ser ratificada e expandida em textos posteriores. Então, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esses 3 versículos nos apresentam 3 expressões, ou 3 verdades, que são muito conhecidas de nós. Sai da tua terra, é algo muito conhecido a nós. Sê tu uma bênção, também muito conhecido. E a última frase: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, qual é o problema, às vezes, de interpretação desse texto? Muitos enxergam nesse texto que a intenção de Deus em chamar Abraão e enviá-lo para outra terra, chamar, fazer uma aliança com ele, se revelar a ele e enviar para outra terra, a intenção de Deus, na interpretação de muitos, é que ele fosse uma bênção entre os gentios. Que a intenção dele sair do seu povo e ir para o meio dos cananeus, posteriormente para o meio dos egípcios e outros lugares que ele peregrinou, que a intenção foi de que ele abençoasse essas nações. Então, uma certa interpretação ou uma maneira de enxergar o texto vai dizer: a missão de Abraão era abençoar aqueles povos, não necessariamente revelando quem Deus era, mas com um caráter transformado, com um caráter parecido com o caráter de Deus, com uma vida diferente da vida que aqueles povos ao redor deles tinham. Ele abençoaria aqueles povos e essa foi a intenção de Deus. Então, tomando como base essa interpretação, muitos vão dizer que a igreja ela é separada do mundo para abençoar o próprio mundo. Essa é a intenção da igreja, porque é a mesma coisa de Abraão. Abraão foi separado de um povo idólatra e ele, nessa interpretação, ele seria agora devolvido aos povos idólatras para que ele abençoasse essas nações, para que ele fosse ali como que como é que eu posso dizer? Eu vou usar uma palavra que talvez se confunda com o próximo texto, mas ele era como um representante de Deus ali, que com a vida justa dele,
ele iria fazer o bem, ele iria ajudar, ele iria socorrer os outros e ele então ia abençoar as pessoas tão somente por ter uma aliança com Deus. Partindo dessa interpretação, é isso que nós deveríamos fazer. Nós fomos retirados do mundo, conhecemos o Evangelho e somos devolvidos ao mundo agora transformados. E nessa nova maneira de viver no mundo, nós temos que abençoar as pessoas. Nós temos que socorrer as pessoas, nós temos que usar os nossos dons em favor de outros. Olha bem, nada negativo aqui, mas não podemos confundir dever com obrigação. A questão que nós temos que perguntar, irmãos, que entender é a seguinte: foi essa a intenção de Deus ao tirar Abraão da sua terra e mandar ele para outra terra? A intenção de Deus, revelada nas Escrituras, nós não estamos aqui pensando que devia estar na cabeça de Deus, mas a revelação das Escrituras nos mostra o quê? Era a intenção de Deus esse papel para Abraão? Era a intenção de Deus que ele fosse ali no meio dos povos um representante seu, por meio das suas obras, por meio de um engajamento social? Não. A intenção de Deus é que Abraão, em obediência ao Senhor, ele levasse adiante o plano salvífico de Deus. Ele fosse um instrumento para a salvação. Quando nós vamos ver todas as outras alianças que Deus fez com Abraão, ou não outras alianças, mas onde ele expandiu essa aliança, nós vamos ver que Abraão sempre se destaca pela obediência. Ele saiu da terra que Deus mandou, ele circuncidou os homens da família quando Deus mandou, ele foi para sacrificar o próprio filho quando Deus mandou. Então, o que Abraão faz em resposta ao mandato do Senhor é a obediência. E a promessa que Deus dá para Abraão é que, através da semente dele, viria bênção para todos os povos. E nós sabemos que essa semente que a Bíblia diz é o Senhor Jesus, que por obediência, por se manter fiel à aliança que ele tinha com Deus, Deus trouxe por meio da sua descendência a salvação para todas as nações. Então, a missão de Abraão, como servo de Deus, era tão somente obedecer a Deus. Essa era a missão dele. Era obedecer a Deus. Era viver de maneira temente ao Senhor. Olha bem, irmãos, eu não estou dizendo que isso não era abençoador para as outras pessoas. Era abençoador. Pessoas foram abençoadas pela obediência de Abraão. Pessoas foram abençoadas pelo temor que ele tinha a Deus. Pessoas foram abençoadas por conhecer o Deus de Israel através da vida e do ensino de Abraão. No entanto, o destaque que nós estamos dando é que a obrigação de Abraão era obedecer a Deus, era temer a Deus, era andar nos estatutos do Senhor, era servir ao Senhor, não se misturar com os ídolos, não se misturar com os povos. Esse era o papel de Abraão. E ele serviria meio como que uma força centrípeta, né? Ele atrairia a ele, por meio do seu temor a Deus, da sua obediência, aqueles que conheceriam o Senhor. Então, quando nós pegamos como base um texto como esse, nós entendemos que a missão do povo de Deus não é a missão. Quando eu digo missão aqui, irmãos, tenham em mente o papel principal da igreja. Não papéis secundários, papel principal. O papel da igreja não é influenciar o mundo, em primeiro lugar. O papel da igreja não é fazer obras de socorro. O papel da igreja não é mostrar o amor de Deus por meio do socorro ao pobre, ao faminto, ao necessitado. O papel da igreja é responder de maneira positiva à aliança que nós temos com Deus no Evangelho, por meio de Jesus Cristo. O papel da igreja é conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Isso é a nossa obrigação. Nós temos, como eu estou falando, papéis secundários que podem até ser usados de maneira legítima para chegar ao segundo
chegar ao principal. Não pode haver uma mudança nessa ordem de que o principal é pôr comida na barriga do faminto, e isso é a missão da igreja. Só Israel ali, depois... Eu acho essa ilustração que você deu, Israel, esse exemplo, não ilustração, esse exemplo que você deu, eu acho que, assim, é certeiro naquilo que eu estou falando aqui. Porque quando nós pegamos assim, eu vou usar um exemplo aqui hipotético, uma igreja que tem um hospital que é referência na cidade, no tratamento de câncer. Isso, diante do exemplo que você deu, é uma caixa de ouro, é valioso demais. Para a sociedade, para quem recebe o tratamento, para quem recebe a obra, gente, aquilo ali olha, não tem coisa melhor. Isso é uma obra excelente. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: é o principal? Exatamente. Porque isso é ouro, isso vale muito. Mas se toda energia, todo trabalho, todo dinheiro, tudo for voltado para isso, não fez o principal. Então é isso que nós estamos falando. Porque quando a gente fala que essas coisas não são missão da igreja, pode parecer que a gente está denegrindo as boas obras, mas não é nada disso. O problema é quando nós achamos que, por fazer uma coisa, estamos automaticamente fazendo a outra, né? Então, a igreja, ela tem oportunidade de fazer muitas coisas, mas ela só cumpre a oportunidade depois que ela cumpriu o dever. Não é assim que a gente faz como criança? Ele tem até a oportunidade de brincar, mas primeiro ele tem que cumprir o dever, senão a ordem aí não está certa. E eu acho que esse exemplo que você deu é excelente por causa disso. Poderia ter dado grandes coisas, mas o principal foi dado. Então a igreja tem que ter essa mentalidade. Nós podemos fazer várias coisas. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos profissionais em várias áreas. Nós poderíamos fazer aqui na igreja todo mês uma ação aí com advogado, gente da área da saúde, com professor de educação física, sei lá, a gente poderia fazer. Não que isso seja ruim, mas se fizermos isso, dedicarmos isso, gastarmos com isso e não levarmos a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas, nós não estamos cumprindo a nossa missão. A finalidade era ter pessoas bem capacitadas, mas que pela capacitação levassem o evangelho onde fossem. Com o passar do tempo, o objetivo se tornou apenas ser uma boa escola de referência no meio acadêmico. Tá, diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Em que sentido você fala que aqui define? Sim, tudo bem, Deus o abençoou, sim. Mas como que você vê aqui a questão de pregar a palavra? Então, tudo bem, eu não sei a analogia que ele faz no livro, mas aqui no Antigo Testamento, nós temos que entender um pouco melhor essa questão das questões de falar da palavra de Deus, porque o Antigo Testamento ele não tinha um viés, uma postura para o povo de Deus de sair para pregar. É justamente isso que eu estou falando a respeito de Abraão. Ele não saiu para pregar quem Deus era. Ele saiu em obediência a Deus. Para onde Deus mandava, ele fazia o que ele tinha que fazer, temendo a Deus. Porque no Antigo Testamento, o povo deveria permanecer. O povo não é chamado a ir, permanecer, e os povos viriam. É o que nós vemos, por exemplo, a rainha de Sabá fazendo lá quando ela foi conhecer o reino de Salomão. Ali não foi só uma visita. Uma rainha foi lá visitar. No Novo Testamento, nós vemos o próprio Jesus fazendo referência à visita da rainha de Sabá, porque conheceu da grandiosidade do povo. Então, e tem um outro exemplo também que eu não me lembro agora. Então, no Antigo Testamento, o povo mais atraía porque o templo estava lá, o tabernáculo estava lá,
os sacerdotes estavam lá, o culto estava lá. Então eles eram atraídos ao povo de Israel. No entanto, no Novo Testamento é que há agora essa questão da igreja ir às nações, porque agora não é um local mais que representa a presença de Deus, mas a própria igreja. Então, onde a igreja está, ali está o Senhor, o seu povo, ali está o Senhor representado. Então, essa visão de sair, ela é muito diferente do Antigo Testamento e do Novo. Não estou dizendo que no Antigo Testamento não houveram pessoas que pregaram fora do povo de Israel. Por exemplo, a serva de Naamã. Ela não estava em Israel quando ela falou de Eliseu. Elias ou Eliseu, não lembro. Eliseu. Ela não estava fora. Ela não estava em Israel, ela estava fora. Mas ela não foi lá na Síria para pregar. Ela era uma escrava lá, ela foi sem querer ir. Mas ela temeu a Deus lá, ela cumpriu aquilo que ela fez, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é justamente isso, porque às vezes Gênesis 12 pode ser usado para entender, nós temos aqui Abraão foi para abençoar as nações, assim, anunciar quem Deus era. Não, Abraão, esse não era o papel de Abraão. Ele tinha uma aliança com Deus, ele deveria ser temente a Deus. Aliás, ele não deveria se misturar com os outros povos. Ele não deveria sofrer influência dos outros povos. Porque olha só, o que o missionário faz hoje? O missionário vai para um país pagão, ele se infiltra, no bom sentido. Ele começa a trabalhar, começa a fazer amizade com o vizinho, começa a chamar o colega para ir na casa, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, com a intenção de pregar o evangelho, certo? Então, a lógica deveria ser que Israel, entrando na terra de Canaã, fizesse o mesmo. Não eram povos pagãos que estavam lá? Nossa, vocês vão vivendo com o povo aí, vão mostrando quem é o Deus de Israel, vão convivendo com eles, vão influenciando. Deus mandou matar todo mundo, destrói todo mundo. Não é para vocês viverem no meio deles, entendeu? Então, é um pouco diferente o Antigo Testamento e o Novo, a maneira de expor quem Deus era. Principalmente porque tudo aponta para Cristo, né? O Antigo Testamento mostra que tudo se reúne em um lugar, uma pessoa, que é Cristo. E Cristo, comissionando a sua igreja, ele expande, então, essa missão. Então, tendo aqui Gênesis 12, nós vemos que não é a missão da igreja abençoar nesse sentido que nós estamos falando aqui. Nós não fomos chamados para isso, fazer esse tipo de coisa como dever. O nosso dever é obedecer a Deus. E da obediência a Deus é que vem o resultado do evangelho, é que vem salvação. A salvação veio de Abraão não é porque ele foi um homem muito bom, porque ele influenciou, a salvação veio porque ele foi temente a Deus e da semente dele Deus enviou a salvação. Da mesma maneira a igreja só tem resultado positivo em salvação, no sentido de resultado da pregação do evangelho, se ela pregar o evangelho. Esse negócio de achar que ficar influenciando com obras as pessoas vão ser atraídas pelo evangelho, não vão. Porque só é atraído ao evangelho quem ouve o evangelho. Às vezes até afasta. Porque assim, iguala muito com outros ambientes. A igreja tem o que ninguém mais tem. Obras de, por exemplo, hospital. Nos Estados Unidos, principalmente, é muito comum igrejas que mantêm hospitais. Aqui no Brasil tem alguns. Mas tem hospital católico, tem hospital espírita, tem hospital de fundação que não tem nada a ver com religião. Então são coisas que muitos podem fazer. Mas a igreja tem uma coisa que só ela pode fazer, que é a mensagem de salvação. Ninguém mais tem. Então esse é o papel da igreja. É interessante você falou do afastamento, porque afastamento de uma igreja, aliás, afastar do evangelho não significa se afastar de alguma igreja. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa está na igreja, tá bom. Estando numa igreja, tá bom. Dependendo da igreja, ela está se afastando do evangelho. É isso que você está falando. Dependendo, a pessoa está cada vez mais endurecida ao evangelho. Pensa comigo. Se nós frequentamos uma igreja que é fomentado e alimentado em nós constantemente a avareza, nós estamos nos afastando do evangelho constantemente, porque o evangelho de Jesus é outra coisa. Então, não estar ligado a uma igreja significa estar na fé.
Às vezes pode ser o afastamento. E outra coisa, Rael, que você falou, muitas vezes a cura é feita, a prosperidade vem, mas muitas vezes nem é pela mão do diabo. Muitas vezes é pela mão de Deus para juízo. Deus concede aquilo para revelar o que está no coração daquela pessoa. E a gente não precisa achar que o que está no Evangelho é só para nos ensinar, assim, como se fosse uma parábola, porque nove leprosos chegarão diante de Deus e serão condenados se porventura depois não vieram a crer em Jesus, mas o que o texto dá a entender é que não. 9 deles receberão uma bênção que se transformará em maldição, em condenação. Então nem tudo que Deus dá, nem tudo que Deus faz pela pessoa é uma bênção no sentido pleno da palavra. Não que Deus não faça isso, mas pela própria dureza do coração. Uma coisa é um crente que é zeloso com a vida profissional e recebe uma bênção profissional de prosperidade ou de cargo, sei lá, uma coisa é isso. E Deus dá e é bênção de fato. Abençoa ele, abençoa a família, abençoa todos. Outra coisa é o crente que, nem sei se eu chamo de crente, mas a pessoa que vive em função daquilo, idolatra aquilo, coloca toda a esperança naquilo e muitas vezes Deus concede, mas não para a bênção, mas para a condenação. Israel, olha só, às vezes a pessoa, um casal, às vezes passa muito tempo tentando ter filho. Deus concede, o filho se torna um ídolo, entendeu? O filho exatamente, já traiu quem deu o filho, entendeu? Então isso exatamente. Então assim, nem tudo que Deus dá, e parece estranho falar isso, mas é por causa de uma visão míope que nós criamos a respeito de Deus. Nem tudo que Deus dá é bênção, nesse sentido pleno. Muita coisa Deus dá para revelar o nosso coração, para revelar aquilo que está no nosso coração. Exatamente, exatamente. Vamos caminhando aqui, irmãos, mais um texto lá em Êxodo. Então nós lemos Gênesis, quando Deus manda Abraão sair, né, da sua terra. Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6. Êxodo 19, Deus faz aliança com o povo de Israel, está ali no Monte Sinai, ele está fazendo aliança. Primeiro texto, aliança com Abraão. Segundo texto, aliança com o povo de Israel. E o versículo 5 e 6 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Primeira expressão aí do versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes. Por que esse texto às vezes é mal interpretado? Porque a ideia que muitos têm é que a igreja, esse reino de sacerdotes, porque aqui está falando de Israel, mas Pedro vai usar esse texto para dizer que a igreja é um reino de sacerdotes. Então alguns vão pensar assim, bom, o que o sacerdote era? O sacerdote, ele era um homem retirado dentre o povo para representar o povo diante de Deus. Então ele clamava pelos pecados do povo, ele é o que fazia o sacrifício em nome do povo, ele orava a Deus em nome do povo, ele tinha comunhão com Deus em nome do povo. Então o povo aqui tinha o seu sacerdote representante diante de Deus. Quando fala reino de sacerdotes, muitos vão entender que a igreja é aquela que representa diante de Deus o mundo. É aquela que clama a Deus pelo mundo. É aquela que está, de alguma maneira, intercedendo a Deus pelo mundo, representando as nações, representando os povos diante de Deus. Então, alguns interpretam que Israel era isso. Israel tinha uma relação, vamos dizer, de aliança com os outros povos,
Então, a interpretação de muitos é assim: bom, Israel então era um sacerdote de todas as nações, eles deviam clamar a Deus pelas nações, eles deviam ter piedade das nações, eles deveriam fazer coisas boas e espirituais pelas nações. No entanto, quando nós vamos ver a relação de Israel com as nações, nós vamos ver duas coisas. Primeiro, Israel nunca foi piedosa com as nações. Israel, quando chegava num lugar, numa guerra, Deus mandava matar todo mundo. E eles matavam. Então, quando Israel tinha uma boa relação com as nações, eles estavam sendo desobedientes a Deus. Quando eles estavam sendo obedientes a Deus, eles não tinham relação nenhuma com os povos ao seu redor. Então, eles não eram esses que representavam as nações diante de Deus. E, em segundo lugar, nunca foram acusados pelos profetas de não cumprir esse papel, de representar as nações diante de Deus. Então, o que significava ser um reino de sacerdotes? Nós temos que ir para dentro de Israel e entender o que era o sacerdote ou o que ele representava. O sacerdote representava alguém que era separado para Deus. O sacerdote era alguém que era santificado para Deus. O sacerdote era alguém que tinha comunhão com Deus, que se apresentava diante de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Israel seria um reino de sacerdote, isso aplicando à igreja futuramente, é que a igreja é um grupo de pessoas que tem comunhão com Deus. Elas não precisam de mediadores humanos, a não ser Jesus Cristo. Nele nós temos comunhão com Deus. Nele nós somos todo um povo que não tem um grupo especial. O grupo dos pastores, por exemplo, o grupo dos oficiais. Não, todos em Cristo temos comunhão com Deus. Todos em Cristo somos santificados para Deus. Isso é que significa a igreja ser um reino de sacerdotes. A igreja ser um reino de sacerdotes não significa que ela tenha uma relação diferente com os povos, com os incrédulos, mas significa que ela tem uma relação diferente com Deus. Ela tem uma relação diferenciada com o próprio Deus. Então, esse texto às vezes é usado para dizer que nós somos representantes diante de Deus dos incrédulos, dos outros povos, que nós clamamos por eles diante de Deus, que nós temos uma certa aliança com eles. Quando ser um reino de sacerdote significa de fato que nós temos uma aliança com o próprio Deus e não com os incrédulos. Isso que você falou estava aqui no próximo ponto, mas eu vou até adiantar um pouco, porque é importante isso que você falou. Esse livro, Qual é a Missão da Igreja? Ele está respondendo a um outro livro, também de um americano, chamado Christopher Wright. E qual é a ideia desse outro livro que ele está respondendo? A princípio, parece uma coisa certa, correta. Tem aspectos positivos, não é de jogar fora não, mas algumas coisas não são corretas. Qual que é a ideia dele? Que Deus tem uma missão no mundo. Que Deus tem uma missão. E que a igreja, ou o seu povo, seja no Antigo Testamento ou no Novo, a missão de Deus é a mesma missão da igreja. Então, na ideia dele, o que nós fazemos, tão somente é cumprir a missão de Deus aqui. Mas é perigoso esse pensamento. Por quê? Porque tem coisas que Deus faz, que é papel dele, que é responsabilidade dele, que nós nunca vamos fazer. Nunca. Tem coisas que Deus faz que nós não fazemos. Por exemplo, salvar alguém. A igreja é o braço direito de Deus na salvação de alguém. Não é. A igreja não é o braço direito de Deus na salvação de ninguém. Porque a salvação do início ao fim, ela pertence somente ao Senhor. É Ele que salva. O que nós fazemos levando o Evangelho, nós não estamos ombreados com Deus na missão dele. Nós estamos sendo obedientes à missão que Ele nos deu. Então, dentre todo o plano de Deus, dentre toda a missão de Deus, uma parte é a missão da igreja que Ele nos deu. Ó, vocês vão fazer isso. O resto sou eu. Então, de fato, Deus ele não carece da igreja. Ele não tem uma dependência da igreja para fazer qualquer coisa.
Ele simplesmente, como soberano que é, nos deu uma ordem. Vocês têm uma missão e vocês vão cumprir, porque essa missão de vocês faz parte do meu plano. É isso. Nós não estamos lado a lado com Deus. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Ele manda e a gente faz. Então é isso mesmo. Fica às vezes parecendo que se a igreja não fizer, quem vai fazer? A igreja, se ela não fizer, ela vai ser castigada por isso, porque ela está sendo desobediente, e Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. Então, a gente não pode... Um texto muito mal interpretado nesse quesito é o texto de Isaías 6. Isaías está tendo a visão do trono, né? As asas da veste, anjo, está tendo aquela visão maravilhosa lá, brasa tocando na boca dele. Aí Deus fala assim: quem há de ir por nós? O que Isaías fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, uma maneira de interpretar o texto é: tá vendo? Deus estava precisando de alguém para anunciar ao povo a sua mensagem, e Isaías se colocou à disposição. Isso é uma maneira de ver. Outra maneira de enxergar é o seguinte: é claro que a obrigação era de Isaías. Deus não estava perguntando se ele queria. Deus coloca ele sozinho diante do trono, o purifica e coloca a missão diante dele, a obrigação diante dele. Deus não estava precisando da ajuda dele. Deus estava colocando sobre ele a responsabilidade, o que é completamente diferente. Ele apenas reconhece qual era a vontade de Deus. É diferente de voluntariamente se colocar à disposição. Então a igreja, ela não é voluntária na missão de Deus, ela é serva de Deus. Mas ela é serva de Deus para fazer aquilo que Deus mandou, e não outras coisas, e não outros aspectos da vida. Então, mal interpretado. Por quê? Porque a gente pega um texto daquele e, sem fazer nenhuma interpretação cristocêntrica, ou seja, que passa por Jesus, a gente aplica hoje. Só para usar, não tem a ver aqui com o nosso tempo, mas para usar um paralelo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Texto mal interpretado. A gente fala isso para os outros, não fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas a Bíblia não está falando isso. Aquilo é uma narrativa que está contando algo. Paulo disse aquilo a uma pessoa, aquela pessoa creu e toda a casa dela foi salva. Pronto, prometeu, cumpriu, acabou. Aquilo ensina algo, com toda certeza, mas aquilo não é uma promessa que nós aplicamos diretamente a nós. É o problema esse texto que você falou, as pedras vão clamar. Tudo bem, existe esse texto na Bíblia, está lá. Mas a interpretação dele é uma interpretação dentro do seu contexto, que dizendo que, para o povo de Israel, por exemplo, que o povo de Israel se negou, por exemplo, a crer, aqueles em volta que eles entendiam que eram mortos, que eram os gentios, por meio deles o evangelho expandiu. Aqueles que não tinham vida, como as pedras, eles clamaram. Eles pregaram, entendeu? Então, a gente pega assim, faz uma aplicação meio nada a ver, mas a Bíblia, ela tem um contexto, né? Você ia falar isso? Até porque no caso do... Isso, no caso do carcereiro, para quem Paulo disse isso, a Bíblia é muito clara em dizer que eles creram. Não foi automático assim, ele creu, pá, todo mundo está salvo. O texto diz depois que Paulo pregou para todos e todos creram. Ué, exatamente. Eu creio, eu não preciso me desgastar em ensinar o evangelho para os meus filhos, para minha esposa, para os meus netos. Não, tá tudo tranquilo. Exatamente. Exatamente. Consequência do crer. Mas olha só, a gente não pode pensar que o diabo não tem poder. Não. A gente não pode pensar que o diabo não tem poder. Basta a gente olhar para a vida de Jó. O que ele fez? Entendeu? Agora, era um poder limitado, né? É um poder de baixo. Agora, a pessoa que se coloca no jugo de Satanás, o próprio Deus a entrega ao poder de Satanás. Entendeu? A Bíblia também diz isso. Sim, então, mas é porque o que Satanás é? Ele é o enganador.
Entendeu? Mas é isso, porque o engano às vezes não é só de palavra, o engano não é só ouvir o evangelho corrompido, é o agir, a prática, entendeu? Você vê assim, como que pessoas que não servem a Deus vão tão bem, as coisas não tão certo, não sei o quê. Em muitos casos, é obra maligna para enganação, entendeu? A gente não pode descartar isso, exatamente. Não tá errado, não. Se eu entendi bem o que você está falando, eu acho que uma frase que exemplifica bem é aquela frase bonita que muita gente já usou, mas que, na minha opinião, é tão bonita quanto falsa, que é: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Como assim, se necessário? Eu entendo que a mensagem você tem que viver o evangelho. Isso está correto. Mas se necessário usar palavras, mas como é que a gente prega o evangelho sem usar palavras? Será que o nosso testemunho é bom ao ponto de alguém se converter pelo meu testemunho? De maneira alguma, nem meus filhos, nem as pessoas mais próximas a mim. Entendeu? Então, essa frase que todo mundo usa reflete muito isso, que é o seguinte: você tem que viver como cristão no seu trabalho, na sua família, e isso vai influenciar positivamente e tal, mas isso esconde a obrigação do pregar o evangelho com palavras mesmo, no local de trabalho, na família, na vizinhança, pregar o evangelho de Jesus. Aí, eu não vou entrar no último texto que eu teria, por causa do tempo, a gente continua semana que vem, mas eu acho que é importante fazer uma diferenciação com o que o Caio está falando aqui. E essa linha é muito tênue. Quando eu falo que a igreja, esse papel de influenciar o mundo não é o papel principal, pode dar a entender que então a igreja tem que viver num gueto, né? Que a igreja tem que viver aí uma comunidade secreta ou lá para o deserto e viver só nós. Não é isso que eu estou dizendo. De outro lado, a vida cristã, ela passa por influenciar o mundo, sim. A vida cristã, ela passa por influenciar a sociedade, sim. Porque quando nós temos uma visão de mundo cristã, é isso que acontece, naturalmente. Então, se o Israel, na vizinhança dele, ele vive o evangelho de maneira piedosa, a vizinhança dele vai ser abençoada por ele. Se o Israel e ele vive de maneira cristã piedosa, a cidade vai ser abençoada pelo papel dele na política. Um advogado, uma professora, um artista, um músico, se essas pessoas cristãs vivem o evangelho de maneira piedosa, a sociedade será influenciada por eles. Será influenciada pelo cristianismo, será abençoada. Não estou negando isso. O que nós estamos falando aqui é que essa influência, ela não é nem o principal e nem suficiente. Então, vou voltando nos exemplos que eu dei. O Israel na vizinhança vai abençoar a vizinhança com um procedimento correto, honesto, é um bom vizinho pro de cá, ele ajuda o outro. Ok, estão sendo abençoados, mas ele falha se ele não pregar o evangelho. Ué, mas é a maior verdade, ué. De boa intenção, o inferno está cheio. O Israel na política pode fazer tudo o que for e tal, aí ele... Não, mas é a maior verdade, né? Então, ele é muito honesto, ele é muito verdadeiro, ele é muito correto, ele tal. Mas se faltar a pregação do evangelho, faltou o principal. O outro lá é professor, o outro é artista, o outro é músico, o outro é não sei o quê. Ok, pode fazer coisas piedosas, mas se não abrir a boca para pregar o evangelho, faltou. Faltou. Porque uma obra de arte feita por um cristão piedoso não converte ninguém. Uma música, ainda que seja uma ópera maravilhosa, obra de arte, feita por um músico piedoso cristão, não converte ninguém. A mensagem do evangelho converte. Então, não negamos a influência que o mundo recebe do cristão. Imagina, talvez fique muito mais visível para nós no meio familiar. Imagina uma família que tem um cristão ali no meio, piedoso, temente a Deus, e isso leva ele a ser honesto, trabalhador e tal.
a família é abençoada por ele. Mas se ele fizer tudo isso, não pregar o evangelho, a missão dele não era só abençoar a família. A missão era pregar o evangelho, fazer Jesus conhecido. Então, não podemos inverter a ordem de prioridade. É igual quando você vê na televisão, no rádio e tal, pessoas que se propõem a fazer isso, dá bons princípios, bons não sei o que e tal. Você ouve e você fala assim, tudo bem, mas é vazio. Israel, eu não sei expressar totalmente o sentimento que eu senti assim. Eu conheci uma médica e por causa das gestações da Camila, a gente teve muito contato com ela. Uma mulher que desenvolve, acho que eu já até falei isso aqui na igreja, a mulher que desenvolve a vocação dela, da medicina, sim, com excelência. Você vê que ela não faz por dinheiro, você vê que ela não faz por status, você vê que ela tem dinheiro e status porque ela cumpre a vocação bem cumprida. Você vê que é o dom dela. Você vê que foi aquilo que Deus chamou para fazer, sabe? É o talento que Deus deu, naquela área específica. Mas não conhece o Evangelho. Não conhece Jesus. Então só que fica um negócio vazio. Fica um negócio assim. Um dia eu estava conversando com o pastor aqui da Filadélfia, o Euler, e eu estava compartilhando com ele algo que eu sentia quando eu era adolescente e jovem também. Hoje eu entendo o porquê disso, mas eu não entendia. Às vezes eu ouvia uma música de um cantor que não era cristão, mas a música era tão bonita e ela falava tanta verdade, às vezes, porque o artista ele tem uma capacidade de expressar sentimentos melhor do que nós temos, né? Então, você pega, por exemplo, uma música, vou usar uma banda que todo mundo conhece aqui, você pega uma música do Engenheiros do Havaí, de uma maneira metafórica ali, ele expressa sentimentos que se for para a gente explicar, a gente não consegue. Então o artista ele tem essa... Então eu ouvia uma música que falava tanta verdade, ela expressava tanta coisa verdadeira, que eu ficava torcendo ou tentando buscar uma ligação daquela pessoa com o Evangelho. Porque eu ficava inquieto, pensando assim, gente, mas para sair isso, precisa conhecer a verdade, não tem como. Depois eu fui entender e fui aprender que o homem expressa verdades porque ele foi feito à imagem de Deus. Mesmo que ele não creia em Deus, ele está falando de coisas que ele mesmo não experimentou, de fato, verdadeiramente, né? Então, se o Evangelho não chegar, as pessoas experimentam muitas coisas boas, mas fica por isso mesmo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Não experimenta o confronto do Evangelho, a solução mesmo do Evangelho. Não a única e nem a maior, mas essa é uma das mudanças que o Evangelho faz na nossa vida. Sabe por quê? Então, mas não é necessariamente que a gente tem que separar. É porque quando a gente conhece o Evangelho, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela passa pelo Evangelho. Então, o exemplo que eu sempre uso aqui na igreja. Eu tirei o óculos, eu sei quem está sentado aqui porque eu vi antes. Até o Caio aqui, eu saberia que é o Caio, mas se você chegar aqui sem barba, eu já não saberia que é você. O Israel ali então, se eu tivesse sem óculos, ele chegasse e sentasse, eu não saberia quem é, a não ser que eu fizesse muita força. Quando eu coloco óculos, nada mudou em vocês, são as mesmas pessoas no mesmo lugar, mas o meu olho foi consertado agora, então eu sei quem são. O Evangelho faz isso, então antes de conhecer o Evangelho eu vejo uma música e aquilo até me emociona, mas eu não sei porquê. Um dia eu conversei com um amigo meu que trabalhou comigo na polícia, ele falou assim, nossa, eu ouço uma música, não lembro qual música que era, uma música cristã. Me dá uma vontade de chorar, mas eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Então, quando nós não conhecemos o Evangelho, a gente vê um quadro de uma mesa de café da manhã posta, simples, não estou falando nada espiritual, a gente fica emocionado em ver aquilo. A gente não sabe por quê.
Agora, quando nós colocamos os óculos do Evangelho e nós vemos o mesmo quadro, nós temos agora condições de entender por que que aquilo nos emociona. Porque nós entendemos que toda perfeição vem de Deus, nós entendemos que toda beleza vem de Deus, nós entendemos que toda boa dádiva e todo dom vem de Deus. Então, diante de algo belo, nós conseguimos entender aquilo. Tem um autor que ele diz algo que eu não vou lembrar literalmente o que ele diz, eu tenho anotado lá em casa essa citação. Mas ele diz que uma das coisas mais tristes para o ímpio, acho que é C.S. Lewis que diz isso, acho que é isso mesmo. Uma das coisas mais tristes para o ímpio, olha bem o que, gente, isso é muito verdadeiro. Não é os momentos de dificuldade do ímpio. Ele diz que uma das coisas mais difíceis para o ímpio é quando ele se vê profundamente grato, mas ele não sabe a quem agradecer. Você já imaginou a aflição de alguém que o filho passou no vestibular, a mãe foi curada de câncer, foi promovido no emprego, ele está sentindo assim uma vida beirando a perfeição e o coração dele está se enchendo de gratidão. Agora, você já pensou na aflição de uma pessoa que está com o coração cheio de gratidão, mas não sabe para quem oferecer essa gratidão? Isso é uma aflição muito grande. Então o Evangelho conserta isso. O Evangelho nos dá óculos para nós enxergarmos e vendo. Então tudo vem de Deus. Então é a Deus que eu tenho que ser grato. Então a nossa visão de mundo, de maneira completa, o Evangelho transforma. Por isso que Jesus nos dá uma vida que é abundante. Porque tudo nós passamos a enxergar por meio do Evangelho. Então, mas você sabe por quê? Só te cortando. Você não consegue porque você conhece o Evangelho. Mas você não acha que isso é expressão de angústia, não? Não. Deixa eu te perguntar. O que você acha que faz um jovem que parece que está indo tudo bem? Ele tem uma vida perfeita. Rico, tal, bonito, não sei o quê, pegador. O que você acha que faz um jovem desse enfiar a cara em festa, bebida, gandaia, droga? É angústia. Não, é angústia. Porque ele está tentando encontrar o fundamento de tudo aquilo que é bom, mas não lhe dá prazer. Isso gera angústia. Então, Israel, se nós pensarmos nisso, nós vamos ter uma visão muito diferente do ímpio, porque é por isso que às vezes nós achamos que está tudo bem para o ímpio, mas não está. Sabe por quê? Porque o ímpio não tem paz. Ele não tem paz. Sabe essa sensação que você experimenta e que eu experimento, que nós aqui experimentamos, de deitar a cabeça no travesseiro e está tudo bem? O ímpio não tem isso. Ele deita a cabeça no travesseiro depois de um dia bom e ele não está em paz. Começa a ouvir testemunhos, não só de gente que converteu não, tá? Começa a ouvir testemunhos de pessoas que eram muito famosas, muito bem-sucedidas. O que eles testemunham é um vazio profundo, entendeu? Um vazio que dinheiro, fama, sexo, bebida, droga não preenche. Isso é angústia, entendeu? Então o cara que ganha muito dinheiro e vai freneticamente torrar, ele está tentando preencher alguma coisa. Deixa eu te dar um exemplo bem pequenininho. Quando você era mais novo, criança ou pré-adolescente ou adolescente, porque isso já aconteceu com todo mundo, eu só não sei se você vai lembrar de algum momento específico. Você já fez algo de errado que te deixou com a consciência pesada e você tentou ocupar a sua mente com outras coisas para não ficar pensando naquilo? É claro que é difícil às vezes a gente lembrar de um momento específico, mas às vezes nós fazemos coisas erradas, por exemplo, ofender alguém, e nós começamos a tentar preencher a mente com várias coisas para que a gente não fique pensando naquilo. Isso é angústia. Nós estamos andando de bicicleta, jogando bola, jogando videogame, para não pensar no problema. Então, todas essas coisas são manifestações de angústia.
É isso que acontece com o ímpio. Ele tem uma... Agora, como que eu vou saber que ele tem angústia? Porque a Bíblia diz. Esse é o ponto principal. Se eu creio na Bíblia, se eu creio de fato na Bíblia, a Bíblia diz que é só quem está em Cristo que tem paz. Então eu já começo por aí. Então eu posso encontrar com qualquer ímpio e dizer que ele não tem paz com certeza. Porque a Bíblia diz, entendeu? A partir daí nós vamos começar a observar que todo excesso e toda busca frenética por alguma coisa é resultado de angústia. Entendeu? Não é uma alegria sincera. Porque a alegria sincera, Israel, só existe em Deus. Quando eu falo em festa de aniversário, festa de alguma coisa, festa de casamento, uma coisa que eu sempre falo, festa, essa palavra, celebração, ela só é verdadeira, completa, em Cristo. Nós nunca paramos para pensar nisso, mas é só o cristão que festeja de maneira verdadeira. Porque o ímpio, quando faz uma festa, ele não está reconhecendo quem deu tudo aquilo ali que eles estão comemorando. Ele não reconhece, então a festa não é completa. Promove ele mesmo, mas a festa do ímpio está escondendo alguma coisa. Ela está tapando alguma coisa, está maquiando alguma coisa, entendeu? A Bíblia diz, é assim que funciona. Você ia falar, Isaac? Não, mas talvez ela não perceba mesmo. Talvez ela não perceba, porque se ela percebesse isso, então quer dizer que tudo que eu estou fazendo aqui é porque eu tenho falta de Deus. O dia que ela entender isso, ela entende o Evangelho. Aí ela vai para fora. Aliás, é isso que acontece conosco. O momento da conversão, ainda que de maneira muito breve isso, ou o momento que nós entendemos o Evangelho, é o momento em que nós entendemos que há angústia no nosso coração. Agora, o ímpio, de fato, ele não percebe. Nós estamos falando aqui do ponto de vista cristão. O ímpio, muitas vezes, ele está numa busca que ele não sabe do quê. E ele está vivendo, entendeu? Isso. Isso, Israel, é fruto de uma criação que nós crescemos nela, de que a diferença do crente para o não crente é a igreja que ele vai domingo. Nós aprendemos, a nossa cultura nos ensina que a diferença do crente para o ímpio, para o não crente, é a igreja ou o lugar que ele vai no domingo de manhã. O crente vai na escola dominical, o não crente assiste Fórmula 1. O crente vai no culto à noite e o ímpio assiste Fantástico. Entendeu? Nós somos criados a entender as diferenças. Eu estou usando esses exemplos, óbvio, para mostrar que nós enxergamos uma diferença superficial. Nós vemos muito superficial. Nós não entendemos que a mudança que existe do verdadeiro cristão para o ímpio é que ele não tem vida. Gente, isso é muito profundo. É o cara receber bênçãos e não ter alegria. É o cara estar no desespero e não ter em quem segurar. Agora a gente está na festa, né? Vamos para o lado oposto, vamos para o desespero. Se qualquer um de nós aqui pegar uma doença braba, da Covid, estou lá no CTI, entubado, estou isolado, estou indo, por sofrimento que nós experimentemos e por dor que nós sintamos, nós estamos em Cristo. Nós estamos confiados nele. Isso nos dá paz. Agora, você já pensou um ímpio enfrentar isso? Sem saber que Deus está cuidando dele, sem saber para onde ele vai depois da morte, como vai ficar a família dele, quem vai cuidar dos filhos dele, quem vai pôr comida em casa, quem vai ser da empresa dele. Você já pensou o que o cara passa? Então, às vezes a gente vê a diferença do crente para o não crente de maneira muito superficial. A gente acha que de segunda a sexta é todo mundo igual. Não é. Sim. Agora vamos usar o mesmo exemplo, mas mudar o sujeito. Imagina a sua mãe no hospital e imagina uma outra mãe vendo o filho na mesma situação, mas uma mãe que não conhece o Evangelho. Entendeu a diferença de angústia? A diferença que há entre o crente e o não crente? A diferença é assim, são vidas diferentes. Entendeu? Então é muito diferente. Mas é a diferença do crente para o não crente, daquele que pertence ao Senhor do que não pertence.
O Senhor mesmo se coloca para ouvir, se inclina para ouvir a nossa oração. Ele não faz isso comigo. Aí já são reinos diferentes. Quando o Evangelho nos redime, ele redime tudo que nós somos. Então os nossos sentimentos, eles são redimidos. É por isso que antes nós desejávamos coisas que depois do Evangelho a gente não deseja mais. Ansiávamos por coisas que depois nós não ansiamos mais. Porque tudo em nós é redimido pelo Evangelho. Tudo em nós. E até mesmo se os dois estiverem na mesma festa. Porque não é pecado ir em festa, dependendo da festa. Né? Uma festa de formatura, por exemplo. Um crente e um não crente formaram juntos. Estão na mesma festa. Os dois estão felizes. Mas como você falou, são felicidades diferentes. O sentimento é diferente. A gratidão é diferente. O sentimento de utilidade vocacional é diferente. É completamente diferente. Estão compartilhando necessariamente o mesmo espaço. Não. Israel, o tema aqui não é a festa. O tema aqui é o sentimento. Isso você pode levar festa de casamento. 2 casamentos com festas iguais. A diferença do ímpio, olha só, a diferença da festa de casamento do crente para o não crente, muitos acham que é que uma tem bebida e outra não. Mas não é. A diferença da festa do casamento do crente para o não crente é que na festa do casamento do crente existe alegria verdadeira. Não precisa da bebida para ter alegria, porque o vinho novo está lá. Ele que traz alegria. O casal, o crente, ele casa sabendo que eles estão expressando o relacionamento de Cristo com a igreja. A festa de cá tem bebida, tem música, tem dança, tem uma série de coisas na tentativa de fabricar uma alegria, porque a alegria verdadeira não está lá. Entendeu? O Evangelho muda de maneira completa. É por isso que às vezes a gente fica entrando nessas questões de bebida, não sei o quê. Pode... A questão não é essa, se pode ou não pode. A questão é que o mundo usa para fabricar uma alegria. E é por isso que o crente não é escravizado disso, porque ele já tem alegria. É completamente diferente. A vida do crente para o não crente é completamente diferente. Agora...